Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. O que há em um nome? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia! João capítulo 10, verso 1. João capítulo 10, verso 1. João capítulo 10, verso 1. Vai achando aí, deixa aberto, durante a palavra nós vamos caminhar juntos aí. Quero louvar a Deus aí pelo nosso tecladista. Tá por onde? Ah, tá aqui. Deus abençoe, viu? Pode me acompanhar lá com uma adoração bem suave. Na hora que pegar fogo, você pega também. João capítulo 10, verso 1 em diante, diz assim: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, põe sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Amém, aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos reunidos neste lugar. E nós pedimos que essa noite o Senhor abra para nós a porta da vida. Não apenas a vida eterna após a morte, mas a vida aqui neste mundo. Que o Seu Espírito Santo venha sobre a nossa vida nessa hora. Todos nós ansiamos por vida. Senhor, todos nós ansiamos para que o Senhor abra a porta para os desejos mais profundos do nosso coração, aqueles que estão também em seu coração. Todos nós queremos essa noite sermos saciados por Ti e pela Tua santa palavra. Tu és a porta, abre o sobrenatural para nós essa noite. Abre a Tua presença, abre a Tua glória. E, Senhor, que todos que creem possam glorificar o Teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Antes de sentar, você tem a missão de dar pelo menos 5 améns ou glória a Deus. Amém? Esse não vale. A partir de agora, tá bom? Olha para o seu irmão e diz assim: vamos aquecer o pregador essa noite. Essa frase "eu sou" de Jesus é uma frase extremamente importante para todos nós, porque ela lembra lá do Antigo Testamento, quando Moisés perguntou para Deus: qual é o seu nome? E Deus lhe respondeu: o meu nome é Eu Sou. Diga para eles que o Eu Sou enviou você para salvá-los, para tirar do Egito e tudo mais. E aí, de repente, Jesus vem para o Novo Testamento e ele coloca justamente essa mesma situação para nós. No livro de João,
Por 7 vezes, de uma maneira muito ímpar, ele diz eu sou. E isso, por vezes, o pessoal que era contra ele, pegou na pedra para o matar, porque entendeu que ele, sendo homem, estava se fazendo igual a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus é tanto homem quanto Deus. João fala disso. E o objetivo de João, para mim e para você, é que você e eu possamos entender que Jesus é mais do que uma persona a mais do que alguém a mais do que alguma coisa a mais na nossa vida. E que Jesus é o eu sou, e que Ele é o poderoso, em que momentos da nossa vida vão acontecer coisas tão sobrenaturais, que você vai dizer, é Ele, eu sou, esteve aqui comigo. Estes momentos vão levar você a ver o poder e a glória, a unção de Deus acontecendo em sua vida. Agora Jesus, no Novo Testamento, Ele que tem a mesma essência de Deus, Ele vai trazer a palavra eu sou, para eu e você aplicar na nossa vida, o eu sou. Como é que eu aplico o eu sou na minha vida? Como é que eu aplico o que Jesus é? Então, para facilitar, Jesus vai falar 7 vezes eu sou, para mostrar para mim e para você como é que eu, nessa particularidade, estou aplicando este eu sou no meu dia a dia. Então, quando ele está dizendo eu sou a porta, ele está dizendo para mim e para você alguma coisa muito importante, para que aquilo que é Deus lá em cima seja transmitido por Ele, e Ele para nós, dizendo, quando Ele fala eu sou a porta, Ele está tirando algo de Deus e está transmitindo para eu e você, para que durante a semana, no dia a dia, você possa dizer, eu sou, está comigo nessa situação, naquela e naquela outra. O eu sou a porta, ela é importantíssimo para nós. Está no contexto de João capítulo 9, quando os líderes discordaram de Jesus, e Jesus, naquele momento, estava curando no sábado, e curando um homem numa sinagoga, e eles vieram contra Jesus, dizendo para Jesus, não curar. O Senhor não pode curar. O Senhor não pode curar no sábado, é uma regra nossa. Jesus falou, eu estou acima das regras, eu vou curar esse homem. E aí Jesus, em vários momentos, cita coisas semelhantes. Se o teu jumento cair num buraco, você não tira? Tira. Claro, né? Jumento, a gente precisa dele na segunda, na terça, na quarta. Então está aqui quem é maior que o sábado, maior que um jumento, maior que o nosso dia a dia. Nós temos que aplicar esse eu sou na nossa vida. Como assim? Como que funciona essa situação? E às vezes eu falo o contexto e muita gente pergunta, pastor, para que o contexto? Porque uma leitura simples da Bíblia, você não consegue sacar tudo o que você precisa. O texto dentro do contexto é importantíssimo para a gente crescer na Bíblia, para a gente crescer. O contexto ajuda você a compreender melhor o que Deus está falando na tua vida, para você aplicar, aleluia, na sua semana. Como eu aplico eu sou na semana? Como é que funciona isso, pastor? Existem poder transferível na palavra. Esse livro não é um livro só escrito em português. Ele tem coisas aqui que, se você entender direitinho, a tua semana vai ser mais do que vitoriosa. A sua semana vai ser extraordinária. Se você ler com atenção os princípios da palavra e você aplicar a sua vida, esses princípios te salvarão. É que Provérbios fala para mim e para você, estes princípios te salvarão no seu dia a dia. Ele vai ser aplicável, ele vai ser tangível, ele vai ser tocável, você vai poder pôr a mão e dizer, isso funcionou. O poder da palavra de Deus. Israel, ele tinha 5 pilares muito claros para o judaísmo. O primeiro era aqueles marcadores de identidade. Primeiro era o Torá. O Torá é a lei para eles. Então, o que Moisés escreveu, isso é importantíssimo para o judeu. Imagina, o que Moisés escreveu é super importante para um judeu. Ele pega o Torá, ele decora, faz os meninos decorarem. Muitas crianças decoram o Torá, a parte da lei inteira. Não é? E aí você pergunta para um judeu, ele sabe de cor. Né? Muitos decoraram o Torá, decoraram a palavra de Deus,
para que eles pudessem lembrar. Segundo é a tradição. O judeu que é judeu não tem só na Bíblia, né? E foi isso que Jesus corrigiu depois, não tem só na Bíblia o seu livro de guia, eles pegam as tradições, e aí complica demais. Eles começam a colocar muita regra, muita situação, e aquilo começa a complicar, e tem um peso quase igual à Escritura. Terceira coisa é o tribalismo. Eles usam muito essa cultura nacional deles e tudo mais para que, estão falando dessa forma, esse faz parte da nossa tribo, aquele não faz parte. Nós somos esse tipo aqui, essa turma aqui, e ali não faz parte. Quarta coisa é o território. Para você ser um judeu, você tem que defender seu território. Israel. Então hoje você vê lá, eles voltaram para a terra, a briga que está sendo, a luta que está sendo, para preservar um pouco da terra que Deus tem dado, né? Os seus lugares sagrados. E o último, o templo. O templo para o judeu é um absurdo. Tanto que eles querem saber onde é o templo, estão falando que é ali em cima da mesquita. Esses dias, numa reportagem, eu vi que numa escavação lá, que eles estavam tirando algumas pedras do lugar, então descobriram algumas partes ali de um templo antigo com pistas que podem realmente ser ali o templo de Salomão. Muito bem, essas coisas, tudo foca para dentro. Na verdade, a nossa fé focada para dentro, Jesus corrige. Ele diz assim para os judeus: olha, entendi que vocês querem o templo, entendi que vocês querem o território, entendi que vocês querem a sua tribo, eu entendi tudo isso, aqui é maravilhoso, mas eu quero que vocês entendam que nós e eles não vai funcionar. Jesus começa a colocar o propósito que Israel veio a essa terra. Israel veio com um propósito nessa terra, que é glorificar o nome de Deus. As pessoas deviam olhar para Israel e dizer: este povo é diferente, tem um Deus sobrenatural sobre eles. E às vezes nós nos esquecemos e fazemos a nossa fé só uma fé de templo. Então, para pessoas, aliás, eu tive uma experiência muito boa, pastor. Lá ontem com o pessoal com a camiseta, 3 pessoas me abordaram, 3. Mas vem cá, o que é que diz esse versículo aí, Gálatas, né? Aí eu virava a camiseta assim, né? A outra, eu gostei dessa camiseta, estava o Nolan, eu, tal. Você vê, as pessoas são sedentas de Deus, elas estão dizendo: por favor, conte para mim alguma coisa, fale comigo, demonstre para mim a sua fé. Elas estão clamando a nós. Nossa fé não é uma fé de templo só, a nossa fé é para ser vivida lá fora. Por isso que Jesus fala que Ele é a porta. E nós vamos começar a entender sobre isso. Nós não estamos aqui para só manter a nossa fé fechada, mas Deus tem nos levantado, como se pode dizer amém, como se pode dizer glória a Deus, para você compartilhar. Lá no seu trabalho, lá no seu dia a dia, vão acontecer coisas sobrenaturais, e as pessoas vão dizer para você: mas como isso está acontecendo? Você ganha o mesmo que eu, e você tem lugar, você tem carro, você tem bênção. Como é que você consegue o mesmo salário? Dizer: mas eu tenho um Deus, eu tenho uma luz, na verdade, eu tenho uma porta que eu aprendi. Na verdade, Jesus está querendo dizer que tudo que substitui Ele não é legal. Ele está dizendo, então, para mim e para você, Ele está dizendo para o pessoal da época, Ele diz assim: eu sou a porta. Eu sou a pessoa, eu sou, e aí ele começa a declarar isso. Eu queria chamar a tua atenção para que serve porta. Aliás, porta é uma coisa, amém? Quantos tem porta na sua casa? Levante a mão. Não, só quem tem certeza, bem forte, por favor, para eu ter certeza que você tem uma porta. Você tem porta na sua casa? Para que serve uma porta, não é não? Pensa comigo, né? Como que é essa questão de porta em nossa vida? E na realidade a porta, ela logo na nossa cabeça é alguma coisa de segurança. Em primeiro lugar, ela é a porta que nos dá segurança. E essa segurança é uma segurança muito boa. É algo que mexe conosco, que nos abençoa em segurança. A gente fecha a porta e você tem ali uma segurança a mais. E esse fator de ser essa segurança para nós é muito bom. Gente, é muito bom ter em Cristo a nossa segurança.
É muito bom você deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu estou seguro, porque eu tenho um Deus que me ama. Como você pode dizer amém? Olha só, acompanhe comigo em João 10, 7. Diz: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus leva os seus ouvintes a pensar num curral de ovelhas, num lugar simples, com abertura em um lado. Na verdade, não tinha estruturas elaboradas, não era uma porta real como nós temos hoje. Hoje, quando nós falamos, temos uma porta, você logo pensa na chave, você pensa na coisa alta, você pensa que então Jesus está dizendo: eu sou a porta, como é a porta para nós, não é? Mas na época de Jesus, a porta que ele está dizendo que ele é diferente. Muros de pedras empilhadas para que animais e ladrões não pudessem chegar ali. Eles colocavam alguns arbustos em cima, alguns espinhos que eram colocados no topo do muro, para que os animais não pulassem, para que as pessoas não pulassem e não roubassem as ovelhas. E uma vez que todos estavam ali dentro, era costume do pastor sentar-se no lugar da porta, e muitas vezes ele colocava ali uma fogueira. Então não havia porta. Presta bem atenção no que Jesus está dizendo: não há porta, não há porta, não há nada que segure alguma coisa querer fazer mal contra nós, porque somos lavados pelo sangue de Jesus. Ele está dizendo: eu sou a porta. Ele está dizendo: quando alguém tentar entrar contra a tua vida, quando alguém tentar entrar contra a sua família, quando alguém tentar derrubar você em uma situação, eu estou sentado, aleluia, eu sou a porta. Eu estou ali, cuidando e abençoando você. Quando Jesus disse: eu sou a porta, Ele está dizendo para mim: eu reúno o meu povo, eu conto o meu povo. Eu deito na porta para que o mal não mate você. Irmãos, nós temos um alvo em nós. Sabe, quando a gente passeia pelas ruas, a gente não sabe quantas e quantas vezes Satanás tenta nos matar e roubar a nossa paz, situação e outra. E aí, de repente, você precisa entender. Eu, quando vejo meus filhos ir para a escola, minha família e tudo mais, eu tenho que descansar, que eu não consigo proteger o meu filho toda hora, minha filha, minha esposa ou eu mesmo. Eu tenho que entender que Jesus é a porta que nos protege. Ele é a porta que protege os seus filhos. Ele é a porta que protege você. Ele é a porta que não deixa que um demônio lute contra você. O pastor literalmente se tornava a porta. Ele literalmente sentava e dizia: aqui é o meu lugar, e ali são as minhas ovelhas. E para mexer nessas ovelhas, você não vai conseguir pular um muro. Para mexer com elas, você não vai conseguir tirar os espinhos que estão em cima, para o animal não pular nas ovelhas e pegar uma ovelha. Você não vai conseguir. Irmão, nós temos nossos dias contados nessa terra. Não tem ninguém que sai dessa terra, a não ser no seu horário, porque Jesus é a porta. Tentam lutar contra nós, tentam batalhar contra nós, mas Ele está sentado, Ele cuida da nossa vida. Olha, eu quero que você entenda que ladrões tentarão pular esse muro. E quando um ladrão tentava pular nesse muro, ele geralmente dava alguma pista para o pastor, porque eram muros que tinham proteções para as ovelhas, tinham espinhos. Então logo se escutava um grito, um escorregão. Então, assim que o pastor entendia que tinha alguém lutando contra a ovelha, ele se levantava para proteger. Como você pode dizer amém a essa palavra? Levante a sua mão. Eu quero que você declare essa palavra. Fala: Senhor Jesus, Tu és a minha porta. Declare bem alto, diz: Tu és a porta da minha salvação. Tu és a porta da minha casa. Tu és a porta que protege os meus filhos. Tu és a porta que me coloca o pão na minha mesa. Tu és a minha porta. Você pode dizer amém a essa palavra?
A Bíblia ensina que há uma necessidade de nós termos Jesus como porta, reconhecer nossa carência espiritual. Somos carentes, não conseguimos proteger, não conseguimos essas coisas. Mas além disso, a Bíblia fala do pecado, que ele é a porta, porque na verdade nós não temos condições espirituais de lutar contra o pecado na nossa vida, e que toda vez que eu tenho pecado, que eu tenho uma alienação de Deus, morte espiritual, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e me afasta de Deus. Então, se você quiser entrar num rebanho, você tem que entrar por ele. Se você quiser entrar no rebanho, você tem que entrar por ele. Pastor, como é que eu faço para ser do rebanho de Deus? Por ele. Não é pastor, não é padre, não é religião, é por ele. Você tem que fazer assim: eu vou entrar por Cristo, eu vou entrar pelo Salvador. A porta é urgente para a humanidade. Muitos não buscam Jesus, mas todos precisam dele. E muita gente não está buscando Jesus, mas eles estão olhando para mim e para você. A segunda coisa é: a porta é uma grande oportunidade. Eu gosto dessa palavra. Abra comigo lá em João capítulo 10, verso 9. João 10, 9. Diz assim: sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Você pode dizer amém? Quando você pensa na porta, você pensa na entrada, né? Vamos entrar na porta, e você entra. Mas ele não fala só entrar e sairá. Quer dizer, o Léo vai estar lá no seu trabalho, Jesus vai colocar ele no lugar, vai tratar ele, depois vai puxar ele e vai enviar ele. Nós vamos estar mexendo com isso, nossa vida, ele vai pegar os nossos irmãos, vamos colocar no rebanho. Isso me lembra um pouco o nosso culto de domingo. Ele vem, trata a gente, mexe com a gente, abençoa a gente, fala conosco, direciona a nossa vida. Parceiro, depois ele sai com as ovelhas para dar oportunidade, para você mostrar a sua fé, para você comer comida boa, para você poder ter uma semana abençoada e ver a mão dele, ver ele com você. Ele não fica ali no curral, ele não tem uma vida pacata com as ovelhas, ele leva as ovelhas para dizer: eu entro e eu saio, eu entro e eu saio, eu entro e eu saio com as ovelhas, para dar oportunidade delas mostrarem a glória e a presença de Deus. Eu quero que você entenda que ele chama as ovelhas pelo nome. Isso é muito importante. Ou seja, quando ele vai nos conduzir, ele vai chamar a gente pelo nome. E a voz do pastor é diferente da voz do lobo. Isso é muito interessante. A voz do lobo eu não obedeço. A voz do lobo eu não reconheço. A voz do lobo eu não quero saber. A voz do pastor, sim, esse eu reconheço. A voz do pastor, eu sei quem é. Isso é muito importante. Mas olha só, essa entrada, essa saída para buscar alimento é muito importante para nós. Porque a Bíblia fala: eu vim para que tenham vida. Como você pode dizer amém? E a tenho em abundância. Deus está dizendo para mim e para você que ele não tem uma coisinha, ele tem o sobrenatural em nossa vida. Todas as manhãs o pastor, ele ia pelo portão, pegava as ovelhas, chamava as ovelhas para levar pastos e águas que sustentasse o dia todo. Era uma saída vigiada, era uma saída aos olhos do pastor. O pastor não abandona, ele está por ali cuidando e ajudando. Uma porta se abrindo significa que Deus vai brilhar em nossa vida. Ele vai sair com o irmão Jair e ele vai brilhar pela vida da Andréia. Ele vai brilhar pelas nossas vidas. Ele vai pegar o irmão Ivair, a família, e vai fazer com que eles brilhem lá fora. Ele não quer só fechar numa cerca. Não. Ele quer que o irmão Arthur possa andando e a turma dizer: Arthur, o que é que você tem, meu filho? Diz: eu tenho motivo de adorar a Deus. Eu quero te contar. Vitor pode dizer: eu posso te contar que há uma paz dentro de mim, porque eu entrei por uma porta e hoje eu escuto uma voz do meu pastor para eu poder brilhar lá fora. Eu fico pensando naquele momento, quando fala de brilhar lá fora. Tem um versículo que me arrepia, às vezes eu leio e falo, parece que é um negócio meio complicado. A Bíblia fala, se você quiser acompanhar, em Mateus 10, 16, ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu não gosto muito desse versículo, não.
Porque você olha para eles assim, como que é? Senhor, o Senhor está enviando as ovelhas no meio dos lobos, no meio daquele, como que é isso? Como que é eu e você enfrentando os nossos problemas, os nossos lobos? Logo, logo eu imagino uma ovelha burger, que o lobo está olhando dizendo, vem, aleluia, Jesus está te enviando, vem. Eu acho meio diferente esse versículo, até realmente entender o que ele é. Por isso que Jesus falou, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Ele logo linka para nós que assim, ele está enviando a gente como ovelha no meio de lobos. Isso é muito perigoso, mas ele está falando, seja simples como pombo e também astuto, prudente como a serpente. Ele não está dizendo para você ser uma ovelha só para dizer eis-me aqui, pode fazer um hambúrguer de mim. Dizer, não, você vai ter a prudência, você vai ter a simplicidade, porém, né, o pastor está nos enviando com uma missão. Agora eu fico pensando nesse versículo, porque essa figura não atrai a gente. Como assim, ovelha no meio de lobo, não é? E essa frase, lobo, ovelha, parece que não combina. Não combina você falar, vou colocar lobo e ovelha junto, não combina. Eu imagino o lobo com a boca cheia de saliva olhando para mim, para você. E aí ele olha e diz, uau. E aí Deus fala, você vê, que se a vitória da nossa vida fosse a vitória de um Golias contra Davi, ninguém ia falar, ali está Deus, eu sou. Mas quando o diabo arma contra a nossa vida, e as pessoas olham para nós e nos veem cheios de vitória e graça para a honra e glória do Senhor, brilhando para a honra e glória do Senhor, eles vão falar, cara, eu não acredito. Como você, uma ovelha burger, venceu um lobo? Aí eu lembro de um texto, uma figura muito antiga que eu me lembro, não sei se vocês já viram na internet, uma coisa, um cachorrinho latindo pequenininho. A Stephanie comprou um cachorrinho pequenininho, está lá em casa, né? As crianças não vê a hora de descer lá e brincar, então é muito bonitinho. E ele é bem bonitinho, ele late, parece que é gente grande. Ele late. E aí a figura na internet que eu vi é aquele cachorrinho olhando e latindo, e o lobo, né, com os dentes assim, salivando em cima do cachorrinho, e o cachorrinho recuando. Aí sei lá o que acontece, o cachorrinho, ele dá um passo para frente, dá 2 latidos, e o lobo começa a recuar, e ele se empolga, né? Aí ele dá mais um pouco de passo para frente, mais um pouco de passo para frente, e o lobo vai recuando, e aí o lobo corre, e o cachorrinho ergue o peitinho assim, tranquilo, dizendo, e aí por trás dele tem uma figura de um leão, né? Ele diz, o leão da tribo de Judá. Vocês podem aplaudir ao Senhor, amém? Esse é o leão da minha vida, esse é o Senhor que me sustenta. Às vezes a gente pensa que é a gente. Deus está dizendo, não é, sou eu. Você pode dizer amém? Sede espertos como a serpente, simples como a pomba. Agora, há 2 coisas que eu acho que protegem a ovelha. Quantos querem saber? Diga amém. Não, só se mais de 15 pessoas, 30 pessoas, 40, levantar a mão, obrigado, irmãos, aleluia, vocês são curiosos, hein? 2 coisas que protegem a ovelha, para você não ser um hambúrguer logo de cara, né? Primeiro eu vou chamar de envolvimento, a importância de se envolver. Deixa eu contar um segredo. A ovelha que é pega é a ovelha que está fora do monte, né? Então, eu quero contar para você. Então, quando nós vemos aqui o irmão William com essa barba bonita que ele tem, profeta, homem de Deus, está aqui sentado bem no meio do rebanho. Se tivesse um ataque de lobo, não é? E entrasse por aquela porta, o pessoal ali da ponta ali correria o maior perigo. Porque o lobo, ele vai ele vai pegar o primeiro que está mais exposto, ou que está largado, ou que está bebendo água 3 quilômetros longe das outras ovelhas. Agora eu vou te dar um segredo para você não ser
hambúrguer de lobo. Amém? Quantos querem saber? Esteja no meio do povo de Deus. Trabalhe com o povo de Deus. Busque o povo de Deus. Diga, irmão, se ajunte aqui comigo. Se ajunte, irmãos. Aleluia. Ajunte o povo perto de você. Esteja no meio da obra, no meio da batalha, no meio da luta. Suje a sua roupa. Faça tudo para a glória de Deus. Esteja sempre no meio. E você nunca vai ser aquele que o lobo vai buscar. Isso é forte para nós, mas é verdade. Quanto mais a gente se compromete, quanto mais a gente adora, quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente está junto ao povo de Deus, isso fortalece a sua vida. Segunda coisa. As ovelhas são pegas, é que estão muito distantes do pastor. O pastor, ele pastoreia as ovelhas, mas a Bíblia conta até de algumas que se perdem, por algum motivo, vê uma borboleta, se distrai. Então as que não são pegas, é aquelas que não se mantêm distante do pastor. Quando a palavra pastor é citada na Bíblia, é que você tem que estar ao alcance dos olhos dele. Quando Deus olha para você, Ele te vê na semana. Ah, que coisa boa! Coisa boa é Deus nos ver durante a semana. Que coisa boa é eu estar debaixo dos olhos do pastor. Que coisa boa é eu poder, na minha casa, chamar o pastor para ficar perto. Que coisa boa, na minha leitura diária, na minha leitura com minha família, eu chamar Jesus para andar comigo, porque quanto mais perto, aleluia, eu tiver de Jesus, menos eu sou alvo do lobo contra a minha vida. A verdade, o confronto é real, irmãos, não se pode fugir desse confronto. Você não pode dizer assim, glória a Deus, nós temos pastores e eles que confrontam com o diabo. Glória a Deus, aleluia, eu só sou um membro da igreja, eu estou tranquilo. Todos enfrentamos lutas. Todos enfrentamos. Os pastores, os membros, os irmãos da portaria, os irmãos que filmam, os irmãos que estão lá em cima, os que tocam, que cantam, aqueles que assistem, que louvam, todos nós enfrentamos lutas e o confronto é real. No caminho de todo cordeiro haverá sempre um lobo, diz a Bíblia, tentando espreitar. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, não é uma coisa que se pode fugir das lutas, das batalhas, é difícil. Todo rato vai ter dificuldade de se encontrar um gato. Todo gato tem dificuldade de encontrar um cão. Mas todo demônio tem dificuldade de encontrar a cruz do Calvário, onde Jesus Cristo morreu por mim e por você. Portanto, mantenha Jesus perto. O sangue dele perto da sua vida. Chame ele, lute para estar perto dele. Jesus falou, espertos como a serpente, simples como a pomba. Serpente, né? Todo dia eu falo, pastor, eu sou mais serpente. Eu dou umas mordidas e já sai um... Não, serpente não é para você morder o irmão, amém? Amém, irmão? Deixa eu falar isso de novo, amém? Serpente não é para morder o irmão. Um amém bem ralinho, você percebeu ou não? Acho que alguns irmãos estão falando, glória a Deus, agora eu tenho autorização divina para morder alguns irmãos que eu não gosto, amém? Ok, repita comigo em voz alta, serpente não é para morder o irmão, mas na astúcia, ficar esperto. Já viu se chega perto de uma serpente? Qual que é a diferença de uma serpente para uma lesminha, às vezes uma cobrinha, aquelas que se encontra da grama? Qual é a diferença disso? É que a serpente, quando você encontra, seja pequena, média ou grande, ela ergue a cabeça ou já parte para cima. Opa, a serpente, ela é astuta. Então, quando você andar no mundo, não pense que não há briga. Fique ligado, porque o diabo nos detesta, mas Jesus Cristo nos ama. Então, ele falou, esperto, rapaz. Seja esperto, levante a cabeça. Para de ficar olhando para o chão. Levanta a cabeça, olha para cima, olha para Cristo, olhe para o lado, olhe para a sua família, vê como está vocês, olhe para a sua comunhão com Deus, observe como está você
e o Senhor. E pomba para equilibrar. Eu acho que Jesus pôs justamente para equilibrar, porque pomba é um bichinho muito manso. É um bichinho que nos lembra pureza. Ele está falando, pessoal, quando eu falo de serpente, não é para fazer maldade, mas é esperteza. E eu vou colocar uma pomba para você entender que o crente é misericordioso, ele é amoroso, ele é uma pomba, ele é tranquilo. Essas duas cenas, ele fala para se equilibrar em nossa vida. E a última coisa, João capítulo 10, verso 10, diz aí, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para lhes dar, olha só, numa outra tradução diz, uma vida plena que satisfaz. Ele está falando para mim, para o Carlos que está lá atrás, ele está falando para o João que está lá atrás, ele está falando para a Paula que está lá atrás, para todos nós. Está dizendo, eu quero dar a você uma vida plena que satisfaz. Deus tem para nós, aleluia, uma vida que te deixa satisfeito. Você diz, uau, eu tenho um carro, glória a Deus. Tenho 2 carros, glória a Deus. Eu tenho um helicóptero, glória a Deus. Eu tenho uma bicicleta, glória a Deus. Eu tenho satisfação em Cristo quando você entra por Ele. Isso é muito bom. Não quer dizer que você não quer conquistar mais. Todos nós queremos. Todos nós queremos ter conquistas. Mas tem que começar a ter em nós uma satisfação. Uma satisfação nos degraus que nós vamos crescendo. Passamos a vida inteira querendo pertencer a algum lugar, e eu quero que você entenda que quando você entra pela porta, que é Cristo, você reconhece logo, aqui é o meu lugar. É uma das coisas mais fortes que acontece com o cristão. Ele diz, pessoal, este é o meu lugar. Pessoal, este é o meu lugar. Que você pode dizer amém? Este é o meu lugar. Você olha e diz assim, cara, eu não quero nenhum outro lugar, porque eu passei por Cristo. A Bíblia inteira é uma longa história da gente retornar para a nossa casa. Nós passamos dia após dia, tentando pertencer a um grupo, uma família, a uma situação. Nós precisamos pertencer. É uma das razões da gente ter igreja. É a gente pertencer. Uma das razões de nós termos irmãos na fé é o pertencimento que nós temos que ter. Mas sempre temos saudade do lar, de ser abraçado pelo bom pastor. A Bíblia fala que um dia nós iremos para o nosso lar eterno. A Bíblia diz sobre isso. Diz que, seja lá como o céu for, nós queremos voltar para lá. Porque eu sei que muita gente pergunta, como vai ser o céu, pastor? E fica pensando no ouro, na prata. Mas o melhor do céu é que Jesus é a porta. E Ele nos aguarda para nós reinarmos com Ele. O melhor do céu é Deus. O melhor do céu não é a rua de ouro. O melhor do céu é a presença de Deus. Nós temos uma jornada aqui. Então Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim vai ser salvo. Eu tenho boas lembranças da minha família. Eu me lembro de momentos tanto em vários lugares, momentos que eu fui passando, e meus pais sempre receberam muita gente em casa, é costume até hoje. Nós sempre procuramos nos reunir para almoçar ou fazer alguma coisa. A Sanira ajuda muito com isso também. Minha mãe está no céu com Jesus. Ela era muito boa de nos unir. E eu fico pensando nas risadas, os momentos gostosos. Rapaz, é muito gostoso esse pertencimento. É muito gostoso você pertencer a essas situações, a uma família e tudo mais. E aí talvez alguém aqui diz, não, pastor, eu não tive isso nessa família. Eu não tive família. Aí eu tive parcialmente. Então, na verdade, quando Jesus fala, eu estou na porta, eu sou a porta, Ele está dizendo, se você teve uma família que deu risada, que foi ótima, glória a Deus, levanta a mão e glorifica. Mas, se você não teve, se você foi perseguido, se você nasceu e nem sabe o nome do seu pai e sua mãe, Ele está dizendo, eu sou a porta, eu vou ser o primeiro a te esperar no céu e te dar um abraço, porque eu sou a porta. Eu sou sua família. Isso é muito importante para mim e para você. Saber que nós temos uma família, começar de Cristo. Como é bom termos
Como é bom termos família, como é bom andarmos juntos, como é bom sermos igreja. E aí ele olha para nós e ele diz alguns aspectos muito importantes para nós desfrutarmos no céu. A Bíblia fala que lá no céu nós teremos uma comunhão sem final com Deus. A Bíblia diz que eu estarei com vocês para sempre e até o final dos tempos, disse Deus. Nós temos novidade de Cristo para agora e para depois. Não é só lá no céu, nós temos uma nova vida agora. Muitos falam, pastor, como é que eu começo uma nova vida? Pela porta. Pastor, como é que eu entro no céu? Pela porta. Até uma amostra está por vir. A Bíblia diz que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Até temos uma amostra de como é ter autoridade em Cristo Jesus. Eu quero que você, queria terminar isso com alguns versos da palavra, para dizer como é importante você ter Jesus como porta. A Bíblia fala que lá nos céus vamos ter uma santidade perfeita. A Bíblia diz em Apocalipse 22:3, nunca mais haverá qualquer maldição contra nós. Aleluia! Nenhuma lágrima, nem nada. Mas pastor, está pregando lá no céu? Sim, eu estou falando, lá no céu não haverá nenhuma. Mas aqui o Senhor abençoa para que as nossas lágrimas sejam acolhidas por Ele. Ah, paz, como é importante ter Jesus. A Bíblia fala que os anjos desceram até onde estava Jesus para trazer consolo. Eu estava escutando de um pastor numa reunião, que ele passou uma dificuldade tão grande na vida, e aí ele estava num momento tão difícil, e ele sentiu que Deus enviou um anjo, que o abraçou e disse, eu sou seu amigo. Ele falou que aquilo foi uma das coisas mais preciosas que ele tem em sua vida, quando um anjo o abraçou dizendo, eu sou seu amigo. Estava escutando, faz uns 15, 20 dias, escutei esse pastor contando, chorando. Ele falou, irmão, você não tem noção a luta que eu estava passando, o momento difícil que eu estava passando, e eu comecei a orar, até que eu senti uma presença, e eu vi com os meus olhos, um anjo me abraçando, dizendo, eu sou seu amigo, continua firme, vamos embora. A Bíblia só fala que os anjos consolaram Jesus, a gente não tem todas as palavras, mas a gente esquece da companhia dos anjos. Eles não são estáticos, eles ajudam a nossa vida nessa terra. Você pode dizer amém? A segunda coisa, um governo perfeito. A Bíblia diz, nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Deus governará. Eu sei que aqui nós temos uma briga das boas entre esquerda, direita, centro, altura, abaixo, um monte de coisa que a gente briga nessa terra, mas lá no céu há um trono somente, que é o trono do nosso Deus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Terceira coisa, nós vamos ter um serviço completo, aleluia. Você pode dizer amém, que nós vamos trabalhar no céu. Você falou, pastor, eu achei que vai ter uma rede, um suco de laranja, e eu vou ficar para sempre com os anjos me abanando. Pensou errado. A Bíblia diz, serviremos a Ele para todo sempre. Gente, já tentou na sua vida viver, já tentou na sua vida você viver sem fazer nada? 1, 2 dias, 3 dias, 4, 5, talvez um período. Depois se diz, meu amigo, me dá alguma coisa para fazer. É impossível não trabalhar. Deus vai nos levar a trabalhos maravilhosos no reino de Deus. A Bíblia fala que nós teremos uma visão perfeita. A Bíblia diz, contemplarão a sua face. Apocalipse 22:4. Aqui nós não temos, os servos não veem a face do seu Senhor, mas lá no céu nós veremos a face do nosso Deus. Porque Ele é a porta. Tantas coisas a Bíblia diz sobre o céu. Eu queria que você pudesse tomar para a sua vida essa frase, reinaremos pelos séculos dos séculos, porque passamos pela porta. Irmão, irmã, se você não passou por essa porta, passe. E se você já passou, saiba que Deus está te protegendo, Deus está te guiando, Deus está fazendo da tua vida uma vida melhor por causa da glória dEle. Ele está ajudando você. Eu queria terminar com
História que eu vi esses dias, tão legal, aqui do pastor Sebastião, aqui em nosso Brasil. Ele contou para nós que quando ele era seminarista, ele pegava um folheto e ele colocava no bolso, saía passeando pelos lugares, e sempre quando Deus dava uma oportunidade, ele pegava um folheto e entregava para alguma pessoa. Ele estava passando por uma situação de café, e ali ele viu um homem parado, e ele pegou logo um folheto, né, que falava sobre Jesus ser o caminho, e Jesus ser a solução, Jesus é a nossa porta, que falava de Cristo, e entregou para um homem que estava ali à beira do café. Aquele homem pegou o folheto, e ele disse: olha, essa aqui é a palavra de Deus. Aí o homem falou: olha o que eu vou fazer com a palavra de Deus. E amassou o folheto na frente, e jogou o folheto para cima. Naquela hora, naquele momento, um vento passou naquele lugar, e soprou aquele folheto até aos pés de um homem que estava jogando o café para cima e limpando o café. Quando o folheto, ele viu, né, que era um homem que estava próximo, viu a cena, e o folheto caiu na sua peneira, ele pegou o folheto. O pastor já não estava mais ali, ele foi embora, falou: não, isso é uma opção sua, não tem problema. Não tem problema, você pode fazer isso, é uma opção sua. Eu estou aqui compartilhando a palavra. E aí aquele folheto caiu, aquele lavrador, né, aquele homem que cuidava ali do café, da lavoura de café, ele pegou o folheto, ele começou a ler o folheto, e conforme ele lia o folheto, as lágrimas começaram a rolar do seu rosto. E ali no meio do café, ali no meio daquela situação, ele se ajoelhou e ele chamou Jesus para entrar em sua vida. Naquele dia, ele se converteu. Ele pegou o endereço, foi até a igreja e ele se batizou pelos pastores daquela igreja. E ele foi salvo porque uma palavra levou ele até a porta. Às vezes a gente não observa, pastor. A gente não observa as pessoas que passam para nós, e nós somos folhetos espalhados, aleluia, por esse mundo. Jesus não só nos põe dentro do aprisco, Ele nos leva para fora, para você ser um folheto para as pessoas. Muitos vão olhar, vão dizer: eu não quero saber. Mas muitos olharão e vão dizer: eu quero esse Jesus. Aonde eu encontro? Como eu faço? Como eu consigo essa salvação? Sabe, hoje eu fiquei pensando que a semana pode ser uma semana que Deus vai te levar a entrar no aprisco, tratar você, mexer com você, e vai levar você a ser luz para alguém, uma pessoa que está perto de você. Alguém diz: mas pastor, eu sou tão novinho, eu tenho tão pouca experiência. Mas eu quero dizer para você essa noite, que Deus faz da menor luz, maior do que qualquer trevas. Haverá pessoas parando para você e diz: você é diferente. Você é diferente. Me ajuda a entrar pela porta. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé um pouquinho, o pessoal está chegando para cá. O pessoal do louvor está cantando, vai deixando essa mensagem entrar em você. Diz: Senhor, me leva a ser luz, me leva a brilhar lá fora. Trata a minha vida, mas também me leva a ser uma bênção lá fora. Deixa Deus falar com você. Aí no seu lugar, erga as suas mãos. Fale para Deus: Senhor, eu quero entrar por essa porta para ser tratado e passear com o Senhor lá fora, debaixo dos teus olhos. Para eu ser luz, para eu ser um milagre no meio das trevas. E não importa o lobo, Senhor, porque eu estarei sempre debaixo dos teus olhos. O Senhor me protegerá. Vamos louvar o Senhor enquanto essa palavra fala aos nossos corações, vai mexendo com a nossa vida.